Quer aprender a fazer esse sachê aromático com uma opção diferente de mimo personalizado? Com um custo entre R$ 2 e R$ 3, esse é um mimo criativo que foge do óbvio, mas que ainda continua sendo fácil de fazer, baratinho e super útil para quem recebe. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo, desde como fazer a parte perfumada até a impressão e montagem do envelope, mesmo que você nunca tenha feito. Então bora lá? Vamos começar fazendo então a impressão dos nossos envelopes. E eu estou utilizando os arquivos de envelope que estão disponíveis para compra lá no site, o link tá aqui na descrição do vídeo. São 3 coleções diferentes e cada uma você recebe a mesma arte no tamanho menor e no tamanho maior do envelope, link para edição no Canva, ou seja, você consegue personalizar como você quiser e do tema que você quiser, além de fotos para divulgação, folha pronta para impressão A4, enfim, muitas facilidades. E se você quiser aprender a criar do zero, usando somente os recursos gratuitos do Canva, inclusive aprender a montar essas menininhas com inteligência artificial e ter acesso a um curso com mais de 40 aulas como utilizar as ferramentas gratuitas do Canva para fazer mimos personalizados, eu tenho um curso que é o curso Canva para papelaria personalizada e o link está também na descrição. Vai ser um prazer te ter lá como aluna e aprender a fazer muitos personalizados lindos usando somente os recursos gratuitos do Canva. Bom, e para fazer a impressão dos envelopes, nós utilizamos o papel texturizado Verger de 180 gramas. E esse é o papel indicado para fazer sachês aromáticos por conta da sua textura porosa. E isso faz com que ele libere de forma gradual a fragrância. É um papel que você encontra em diversas papelarias, não é difícil de achar e também não é caro. E nós fazemos a impressão, pelo menos eu particularmente, do lado que fica essa textura, essa ranhurinha, porque eu acho que fica mais bonito no acabamento final. E depois de fazer a impressão, agora é hora de fazer o corte e a montagem. Como vocês podem ver no vídeo, a gente só precisa de estilete, régua e uma tesoura para fazer alguns acabamentos, mas no geral são linhas retas, então não tem segredo. E embora o arquivo tenha áreas que você vai fazer os vincos, principalmente nas abinhas, eu não indico que você os faça utilizando o verso do estilete. Isso porque embora o estilete ele seja interessante pra gente fazer essa dobra, por ser um papel muito grosso e mais poroso, pode ser que quando a gente utiliza o estilete, ele quebre nessas voltinhas. Então vocês conseguem fazer utilizando a mão mesmo e com uma espátula vocês fazem o acabamento. Além disso, como vocês vão ver no arquivo, eu não coloquei a linha que divide a área da frente e a área do verso da arte. Isso porque, por ser um papel grosso também, quando a impressora vai puxar, se ela puxar um pouquinho torto e na hora de dobrar a gente não consegue dobrar exatamente aonde fica a linha, acaba entregando e não fica um acabamento muito bom. Então, o indicado é que vocês sigam o passo a passo que está sendo mostrado no vídeo. Primeiro vocês vão colocar as dobrinhas, as abinhas pra dentro e depois é só dobrar a área que ficou do sachê aromático ao meio. E aí você consegue um acabamento muito bom e sem uma linha que entrega se ficou torto ou não. E pra colar eu estou utilizando cola pano, é uma cola que eu gosto bastante porque ela seca mais rápido e ela é mais precisa por conta do bico dela. E depois de colada a gente deixa um tempinho secando pra colocar a vermiculita dentro. Falando nisso, vamos aprender a receita pra fazer a parte perfumada interna? Então vamos para nossa lista de materiais para nós começarmos a montar a essência, né, o que vai dentro do nosso sachê aromático. Para isso nós vamos precisar de vermiculita expandida, e lembrando que vocês não precisam anotar, porque tudo vai estar disponível neste arquivo aqui que você recebe junto com os arquivos para montar o sachê aromático, então tá toda a lista de materiais do passo a passo. Mas vamos precisar de vermiculita expandida. A vermiculita, gente, é um mineral poroso e ele serve justamente para ele absorver a essência, então o aroma que vai dentro e ir liberando aos poucos, tá? Então a vermiculita expandida. Vamos precisar também de álcool de cereais. E além do álcool de cereais, nós vamos precisar também das essências. Eu estou utilizando a essência tênue e a essência mamãe bebê, tá? Então, é interessante que vocês utilizem essências que vão ao encontro do tema do sachê aromático de vocês. Inclusive, nesse arquivo também já vai uma lista de algumas sugestões de temas e de essências para vocês conseguirem escolher. Além disso, nós vamos precisar também de uma xícara, que vai servir como um medidor, e também de uma colher. Além disso, nós vamos precisar também de um recipiente plástico que tenha tampa ou de um saco plástico mais grosso também, porque dentro dele a gente vai precisar fazer a mistura, então ele precisa estar vedado, então pode ser tanto um potinho plástico como esse daqui, quanto um saquinho plástico, que seja também mais grosso para não vazar. Bom, então para começar a nossa receita, nós vamos utilizar a xícara, a medida da xícara, e nós vamos utilizar uma xícara de vermiculita expandida. Uma xícara de vermiculita expandida rende em média 12 colheres, tá? E quando a gente fala de rendimento em relação aos sachês, então quantos sachês eu consigo fazer com uma xícara de vermiculita, e essa xícara que a gente vai colocar a essência, o álcool de cereais e tudo mais, vocês vão ver, tem essa relação aqui no arquivo, mas já adiantando para vocês, uma xícara de vermiculita vai render
4 sachês grandes, que é esse maior, 15,5 por 9. E do sachê pequeno, ela vai render 6 sachês pequenos, tá? Por quê? Dentro do sachê grande, vão 3 colheres de vermiculita expandida. Então, se cabem 12 colheres aqui dentro, e dentro dele vão 3 colheres de vermiculita, a gente consegue fazer 4 sachês grandes com uma xícara de vermiculita. Já no sachê pequeno, são 12 colheres que vão dentro da xícara, vão 2 colheres de vermiculita dentro do sachê pequeno, então nós conseguimos fazer 6 sachês pequenos, tá? Então, é isso que rende. Então, vamos colocar aqui vamos encher aqui a xícara de vermiculita. Aí, nós vamos pegar essa xícara, que foi a nossa medida, e vamos colocar toda a vermiculita dentro do nosso pote, que vai ser utilizado pra gente fazer nossa mistura. E vamos pra essência. Vou começar fazendo com a essência mamãe e bebê, que é uma essência que é interessante principalmente para chá maternidade, chá de bebê, chá revelação, enfim, é uma essência bem legal que muitas mães pedem para esse tipo de evento. E nós vamos colocar 2 colheres de sopa dessa essência dentro do nosso potinho, então... E depois de colocar a essência, nós vamos colocar 1 colher de álcool de cereais. Depois a gente vai mexer bem com a colher, para que toda a vermiculita fique úmida. Depois de mexer com a colher, a gente vai tampar e mexer mais. E depois de ter feito a mistura, a gente precisa deixar ela descansando por 24 horas. É importante você deixar ela por 24 horas para que ela consiga pegar bem o cheiro, né? A vermiculita consiga pegar bem o cheiro. E de vez em quando você vai lá e dá uma nova agitada, uma nova mexida dentro desse período de 24 horas. E bora pra finalização do nosso envelope. Eu vou começar fazendo o furo, onde tem um pontinho que indica exatamente onde você precisa furar. Eu fiz com a Crop Dial, mas você pode fazer com outro furador de papel. E peguei um ilhós, gente. Mas o ilhós, ele é opcional. Você não precisa necessariamente colocar o ilhós. E além dele, também o cetim, que também é opcional. Muitas pessoas vendem o sachê menor, principalmente, sem o cetim. Então, se você quiser fazer uma versão ainda mais econômica, você pode não colocar o cetim e também não faz o furinho. Depois de passadas as 24 horas, nós vamos colocar, então, a vermiculita. Lembrando que para o envelope menor são apenas 2 colheres rasas de vermiculita, como eu tô mostrando para vocês no vídeo. E não tem segredo nenhum, é só colocar a vermiculita diretamente no bolsinho que a gente fez com o molde do envelope. E outro motivo para você não colocar colheres muito cheias é que, como você pode ver, a gente vai distribuindo a vermiculita dentro do envelope. Então, se ele tem muita vermiculita dentro, ele acaba ficando estufado e não fica com acabamento muito legal. Para fechar o envelope também não tem segredo, a gente vai passar cola pano ali na abinha que ficou aberta e colar. Como nesse modelo nós usamos o ilhós na finalização, a gente não passou cola ao redor do furo que vai passar a fita de cetim. Porém, é indicado que se você não for aplicar o ilhós, você passe a cola pano também ao redor do furo, para que a vermiculita não vaze nesse buraquinho que a gente fez, mesmo com o cetim aplicado. É uma forma de vedar a saída da vermiculita. Então, a gente está aplicando o ilhós, lembrando que não é obrigatório, é mais um detalhe mesmo, a gente está utilizando a Crop Dial para fazer isso, e um ilhós ali que combine com a cor do modelo, um azul bebê. E finalizando, a gente vai aplicar agora o cetim, que é só a gente colocar do jeito que tá mostrando no vídeo, então a gente dobra ele ao meio, passa no meio do ilhós ou do buraquinho que tenha e a gente cruza embaixo da bolinha, do jeito que tá mostrando no vídeo. É um acabamento bem legal e um fecho que fica muito bonito e muito versátil, caso inclusive a pessoa queira tirar ele, não fica um nó feio e amarrado. E depois de prontos, você precisa colocar eles dentro de um saquinho celofane para preservar o cheiro. Como vocês viram durante a aula, tanto o papel verger quanto a vermiculita, eles são utilizados porque eles liberam o cheiro com o passar do tempo. Mas se você não for entregar depois de pronto, exatamente depois de pronto, para a pessoa que você quer dar um mimo, é interessante que você coloque num saquinho transparente para você preservar o cheiro até que a pessoa consiga utilizar o sachê aromático onde ela quiser. E essa foi a nossa aula de como fazer o sachê aromático personalizado do zero, lembrando que é o mesmo passo a passo tanto para o sachê maior quanto para o sachê menor. E se você quiser adquirir os moldes que eu utilizei nesse vídeo, as 3 coleções, o link vai estar aqui na descrição com um cupom de desconto para você poder aproveitar, além do link do meu curso de Canva para papelaria personalizada, para você poder aprender a fazer mais de 10 produtos utilizando somente os recursos grátis do Canva. Te espero lá e todos os links, como eu disse, estão aqui embaixo, além do meu Instagram. Comenta o que você achou e ideias para as próximas aulas aqui do YouTube. Um beijo!